E o Verbo se fez carne. Muito bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar um pouco da palavra do Senhor. Quero ler hoje para vocês, começar a ler o livro de João, o livro seguinte. Acabamos de ler o livro de Lucas e agora vamos começar, desde o princípio, o livro do Evangelho de João. Mas antes de começar a ler, eu gostaria de que vocês se inscrevessem no nosso canal, desse seu like, marcasse o sino das notificações, hypasse o vídeo, nos ajude a crescer aqui nesse canal para que mais e mais irmãos e pessoas possam ver e ouvir as nossas conversas aqui a respeito da palavra do Senhor e possam ouvir um pouco da palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado. O livro de João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que princípio é esse, meus irmãos? A palavra de Deus fala de princípio. No princípio era o Verbo. João, quando fala de princípio e verbo, ele fala daquele que criou todas as coisas. Lá no livro de Gênesis fala desse princípio. A palavra diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Diz que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. O Deus Todo-Poderoso falou: haja luz. Deus fala do princípio e o princípio ele fala que ele era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo se fez. O princípio, o Verbo. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele, quem? O Senhor Jesus. Fala dessa palavra exclusivamente do Senhor Jesus. Mas ele diz, quem é que estava no princípio? O Verbo. E quem era o Verbo? Era o Senhor Jesus, que também era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, ele estava na criação. O Senhor Jesus estava presente na criação? Sim, ele estava presente na criação. Ele, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três estavam presentes na criação, os três Deus. Eles estavam presentes ali e a palavra diz: todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio, ou seja, através dele. Quando Deus Pai disse, haja luz, ele disse, haja luz. Quem levou a luz, quem transmitiu a luz foi o Senhor Jesus, o Filho. E quem deu o poder para a criação da luz foi o Espírito Santo. Então, os três estavam presentes na criação. Quando ele diz, todas as coisas foram feitas por meio dele, através dele. O Senhor fez as coisas através de Jesus, através do Filho, através do Espírito, com o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz também que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Que vida é essa, meus irmãos? A vida que fez a criação. A vida que fez surgir todas as coisas. Havia vida sobre a face da terra. Árvores, frutíferas, animais e o homem. Todas essas coisas foram criadas através dele. Nele o que havia? Vida. A palavra diz, nele estava a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus, quando estava conosco, ele diz que ele era a luz dos homens. E ele transmitiu esta mesma unção para nós, quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, aquele que tem Jesus é a luz do mundo. Também detém essa luz. Nós que estamos aqui, detemos esta luz. Nós que falamos do seu amor, nós que andamos com ele, nós detemos essa luz. Quando ele fala, todas as coisas foram feitas por meio dele, João transmite uma mensagem aqui, que nada do que existe, nada do que foi feito, se teria feito se o Senhor Jesus não estivesse ali.
Então era necessário que houvesse quem? Aquele que é detentor da luz. Ele diz: a luz, nele estava a vida. E a vida era o que? A luz dos homens. A vida era detida por ele, a vida estava nele. Por meio dele, o Pai disse: haja luz. E o poder do Espírito fez a luz. Mas por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio do Filho. A luz resplandece, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. A luz, que ele disse, havia trevas. Lá no livro de Êxodo ele disse, havia trevas na face do abismo. Ou seja, havia trevas na escuridão, era trevas, tudo era trevas quando Deus disse, haja luz. Mas o Espírito de Deus pairava ali sobre a face das águas. Deus criou os céus e a terra. Mas o Pai, por meio de Jesus, que era detentor dessa luz, pelo poder do Espírito Santo, ou seja, os três, a unidade, aquela unidade chamada Deus, estava presente ali. Pai, Filho e Espírito Santo. Já demos esse exemplo com o sol. A figura imponente, quando você olha com os seus olhos e vê aquela figura, aquela bola de fogo, aquilo é o Pai, visível. Mas a luz que é transmitida, que chega até você, esse é Jesus. E o calor que você sente quando você está em contato com esse sol, esse é o Espírito Santo. Uma unidade, os três trabalham juntos. Ele disse, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre elas. Ou seja, quando Deus Pai disse, haja luz, houve luz. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Através dele, de Jesus. Então Jesus é a luz dos homens. É através de Jesus que você sai das trevas. É através de Jesus que você se liberta das trevas. É através de Jesus que você vence as trevas. É através de Jesus que você entra na luz. A luz precisa estar em você. A luz precisa andar com você. A luz precisa iluminar os seus caminhos. Quem pode andar na escuridão? Diga-se que alguém pode enxergar no escuro. Algum animal enxerga melhor no escuro. Mas o homem, ele tem que andar na luz. Porque se ele andar no escuro, ele tropeça. Porque se ele andar no escuro, ele cai em alguma armadilha. Porque se ele andar no escuro, ele cai em algum buraco. Porque se ele andar no escuro, ele faz alguma coisa errada. O homem precisa andar na luz. E a luz é quem? Jesus Cristo. Você precisa se entregar para Jesus para que você ande na luz, para que você esteja na luz, para que você seja a luz. O Senhor Jesus falou para você. Falou na sua palavra. Vós sois a luz do mundo. Quando ele disse, vós sois o sal da terra, o sal serve para salgar. E a palavra diz que bom é o sal. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode edificar uma cidade no vale, mas eles edificam sobre o monte, para que a luz resplandeça sobre aquela cidade. Ninguém põe uma lâmpada acesa debaixo da cama, mas eles põem no lugar onde ilumina a casa inteira. Quando você coloca uma luz, uma lâmpada na sua casa, você não coloca ela debaixo da cama ou dentro de um armário. Você coloca ela no alto da parede para que possa iluminar toda a sua residência. Então, a luz ela precisa estar visível para que ela possa iluminar. Não adianta você ter uma luz escondida.
ou você ser um servo secreto do Senhor. Você não pode ser um servo secreto do Senhor. Você é servo do Senhor em alguns momentos, conveniente, mas em momentos que não são convenientes, você se esconde, você não se mostra, você não diz quem você é. Você precisa ser luz para todas as pessoas. As pessoas precisam ver que você realmente é luz. Então o apóstolo João falou dessa forma: a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas o quê? Não prevalecem contra ela. As trevas não podem prevalecer na luz. Onde há escuridão que você liga uma lâmpada, aquela escuridão se dissipa. A escuridão acaba. A luz pode ser a mais fraca de todas, mas ela vai iluminar em alguns momentos. Se você liga uma única lâmpada na sua casa, você já ilumina boa parte da sua casa. Então, a palavra também diz assim, no versículo 6 diz, houve um homem, e aí vamos entrar num novo período que diz assim, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Isso não tem nada a ver com a pessoa que está escrevendo esse livro aqui. Ele está falando aqui de João o Batista. João o Batista, ele veio ao mundo para preparar o caminho do Senhor. Ele tinha ali uma missão. A missão de João Batista era preparar as pessoas para receber a luz. Tanto é que ele disse dessa forma. A palavra diz dessa forma. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz. Testificar a respeito da luz. Ou seja, ele não era o detentor da luz. Ele testificava a respeito da luz. Por que João Batista tinha luz na sua vida? Porque ele era de Deus. Mas ele não era a luz. Ele foi atingido pela luz, assim como cada um de nós. A luz é Jesus Cristo. E diz assim, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele testificou a respeito da luz para que todas as pessoas crescem em Jesus, Ele veio para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele, através dele. Assim como João disse, por meio dele, por meio dele, todas as coisas que foram feitas, nada do que foi feito se fez, mas tudo por meio dele se fez. Aqui diz a mesma coisa. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. No versículo 7, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Por meio, através dele. Ou seja, através de Jesus Cristo, através dele, deveríamos crer no Senhor. E ele trouxe essa salvação para nós. Nos deu orientações, nos ajudou, nos transformou, nos moldou, nos salvou e nos trouxe para este patamar onde nós estamos esperando a glória divina, esperando morar no céu com o Senhor. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. João veio para testificar a respeito da luz que era Jesus. Ele veio para testificar. Ele testificaria que viria um
que ele não era digno de desatar a correia ou de soltar as suas sandálias dos seus pés. Ou seja, ele não era digno nem de tirar o seu calçado. Ele não era digno de tocar nos seus pés. Em outras palavras, ele não chegava aos pés. Ele não era a luz, a palavra fala, mas ele veio para testificar da luz. Ele veio testificar a respeito de Jesus. Então, João veio preparar o caminho. E a palavra diz no versículo 9: a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava chegando o momento em que Jesus apareceria neste mundo. Mas por que João falou no início desta narrativa? João falou o seguinte: no princípio ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele disse, ele estava no princípio, na criação ele já existia. Ele se fez carne, se fez homem, nasceu criança, menino. Ele não apareceu do nada, ele nasceu, ele cresceu através do poder do Espírito Santo. Ele foi conduzido até João, até o momento em que o João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era João que tirava o pecado do mundo. João batizava as pessoas como preparação. Aquele batismo, aquela imersão na água era para que aqueles pecados fossem perdoados. Mas aquele pecado ele só sairia deste mundo. Que tiraria aquele pecado deste mundo? Jesus Cristo, com o poder da crucificação ali na cruz do Calvário, o poder que ele entregou a sua vida para que você tivesse a vida eterna. Ele veio com este propósito. A luz estava entre nós. E ele veio. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo. E ele veio. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Esse versículo 10, que diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ora, Jesus havia feito o mundo. Jesus, o Filho, havia feito o mundo com o Pai e com o Espírito Santo. Ele estava na criação. Ele havia feito o mundo que o rejeitou, o mundo que não o conheceu, o mundo que o crucificou, o mundo que o negou, o mundo que ainda o nega até hoje. Pessoas que sabem que Jesus veio nesse mundo, que sabem a história de Jesus, mas não querem nada com Jesus. Pessoas que sabem exatamente quem é Jesus, mas não querem nada com Jesus. Esses pensamentos aí que passam pela cabeça de muitas pessoas, que falam que nós, os que falamos de Jesus, que somos os lunáticos, os religiosos. Nós não somos religiosos. Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós temos que testificar a respeito da luz. E eu testifico o quê? Que o Senhor veio, morreu na cruz para salvar a minha vida, para salvar a vida de todos nós. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A mesma coisa, disse que o mundo não o conheceu, ele veio para os seus, ele veio para falar do seu amor para aqueles em quais o Senhor havia escolhido na terra, para ser o seu povo. Deus escolheu um povo entre muitos povos, desde a criação do mundo, para ser o seu povo.
por amor de pessoas, por amor daqueles que glorificavam o seu nome sem saber quem era. Quando fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essas pessoas que lá atrás, muito lá atrás, tiveram o dom de glorificar a Deus sem saber quem Deus era. Glorificavam e levantavam o altar ao Deus Todo-Poderoso. Quando o apóstolo Paulo chegou ali, numa das suas viagens missionárias, e ele chegou numa cidade, se não me engano, em Éfeso, uma cidade muito idólatra. Havia muitos deuses ali, muitas estátuas de deuses, e havia um altar que dizia assim, ao Deus desconhecido. E ele falou, este aqui que vocês adoram sem saber quem é, esse é que eu prego. Porque vocês não conhecem esse Deus. É a mesma coisa que acontece hoje. Nós falamos de um Deus que muitas pessoas não conhecem. Ouvem falar. Acham bonito, mas não conhecem, não sabem quem é. Não tem nenhuma afinidade com ele. É necessário que nós entregamos o nosso coração para o Senhor, para que ele venha mudar o nosso coração, para que ele venha mudar a nossa estrutura, para que ele venha mudar a nossa vida. Continuando a leitura. Mas a todos, no versículo 11, completando, ele diz assim, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele diz, mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então se alegre, você que conhece, você que o recebeu, porque você tem esse poder de ser chamado filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus, porque nós recebemos o Senhor. Somos, assim como Deus é herdeiro, assim como Cristo é herdeiro de Deus, filho é herdeiro de Deus Pai, nós somos co-herdeiros, porque nós somos herdeiros de Jesus. Ele disse, mas a todos que o receberam, aqueles que creem, é necessário crer. Nós precisamos crer. E a palavra diz, versículo 16, do livro de Marcos, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. É necessário crer. Ele diz, mas a todos que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, não filhos de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós não estamos falando aqui de geração, não estamos falando aqui de geração parental, nós não estamos falando aqui de filho do seu pai, sangue, não estamos falando de sangue, estamos falando aqui não da vontade da carne, não é através de uma relação sexual que esses filhos são chamados filhos de Deus. Não, não é da vontade da carne. Não é da vontade do homem. Não é pela vontade do homem, mas a vontade de Deus. Então nós somos filhos pela vontade de Deus. Deus nos escolheu. Ele nos criou para nós sermos seus filhos. Em algum momento a coisa deu errada. E aí o Senhor Jesus teve que vir no mundo, se entregar para ser crucificado, para que você tivesse você detivesse esta bênção aqui, ser chamado filho de Deus. E aí João fala o verbo de novo. Ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Aí ele fala de Jesus. Vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade.
nós o conhecemos, nós vimos a sua glória. João fala, nós vimos a sua glória como o unigênito do Pai, como o Filho único de Deus Pai. Nós vimos a sua glória, cheio de graça, cheio de verdade. Eles estavam ali, andando com Jesus. Eles estavam olhando nos olhos de Jesus. Eles estavam sentindo o amor que Jesus tinha por cada um deles. Eles estavam ouvindo as histórias de Jesus, as parábolas que Jesus falava. Eles estavam vendo os milagres que Jesus fazia. Eles estavam vendo as maravilhas que Deus fazia. Eram tantas. Muitas e muitas e muitas, nem todas foram escritas neste livro. Eles viram quando Jesus acalmou a tempestade. Eles viram quando aquele homem endemoninhado quebrava aquelas correntes, se ajoelhou diante de Jesus e foi liberto. Eles viram um homem com uma mão deteriorada, ressequida, a sua mão voltar de novo a ser uma mão utilitária. Eles viram um cego enxergar. Eles viram mudos falar. Eles viram paralíticos andar aos montes. Eles viram 5 pães e 3 peixes alimentar muitas e muitas pessoas. Mais de 1.000 pessoas. E eles levantaram, depois que alimentaram todos, 12 cestos cheios de resto de pedaços. Como isso é possível? Se não é o poder de Deus, o poder da multiplicação. Tem uma lição muito boa nessa multiplicação de pães, que nós com certeza vamos falar a respeito dos próximos capítulos deste livro. Mas aqui eles conheceram, eles testificaram, ele habitou entre eles, eles viram a sua graça, eles viram a sua verdade, eles sentiram a unção do Senhor. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. João, o Batista, olhou para Jesus vindo em sua direção para ser batizado e falou essas palavras: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Este é o Cordeiro de Deus. Ele disse, João testifica a respeito dele. Este é aquele de quem eu disse. Eu disse que ele viria. E ele disse de verdade. Preparou a todos ali. Se João não tivesse vindo antes, Jesus não teria encontrado de imediato André naquele momento, o irmão de Pedro. Quando ele estava ali, que ele era discípulo de João, porque ele acreditava na pregação de João. Quando ele viu que João falou dessa forma, ele seguiu Jesus. Jesus estava simplesmente fazendo a vontade do Pai. Assim como nós temos que fazer, meus irmãos, meus amigos, temos que fazer a vontade do Pai. Vai haver dias em que não teremos mais essa chance. Então, observe porque a luz está acesa. Você precisa deixar as trevas de lado. A luz está iluminando a sua casa agora. Aceite o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. E você terá uma recompensa no céu. Que Deus nos abençoe ricamente e abundantemente. Em nome de Jesus.